Boa noite, boa noite. Qual a diferença entre o magnésio de malato e o treonato? Vamos lá. São dois processos de quelação do magnésio de forma diferente. Quando a gente fala do magnésio de malato, principalmente, ele tem uma função mais para muscular, por exemplo. Já o treonato, ele tem uma função mais cognitiva e neural, ou seja, ele é mais para o cérebro. Ou seja, quando a gente usa o magnésio treonato como suplementação, é uma ótima maneira para principalmente pessoas que precisam de foco, pessoas que precisam relaxar, controle de ansiedade, a gente combina isso. Já uma pessoa que precisa treinar, por exemplo, de uma recuperação muscular, já a gente usa o magnésio de malato. Você tem animais? Animais não, gente, não tem nenhum animal. Não tenho animais. Já tenho que lidar com animais. Alguns racionais e alguns irracionais todos os dias. O que acha do produto da Princípia? Eu acho o produto da Princípia ok, não vejo problema. Eu gosto bastante do Mix 1, a combinação, na verdade, né, do Mix 1 da Princípia é bem bacana. Porém, os outros problemas, não sei, não acho tão bom quanto, tá? Você é psicólogo? Não sou psicólogo, gente. Essa live é de quê? Essa live é sobre saúde, skincare, nutrição, um pouco de tudo. Nossa, tá com um ar chique hoje. Por que estaria chique hoje? Essa live é sobre o quê? Sobre muita coisa, gente. Perguntas sobre skincare, saúde, beleza, bem-estar. Algumas dúvidas que eu posso tirar também, pontualmente. Obviamente não dá pra fazer uma consulta por live, mas né, a gente tenta o melhor. Você fala de onde? Estou falando da Coreia do Sul, minha gente. Você manja alguma coisa sobre sudorese? Sudorese não é minha especialidade. Vitamina C é boa? A vitamina C, se é usada na alimentação, não tem problema. O problema é a vitamina C, né, em forma de skin que a gente fala, né? Ela não é tão estável. Então, essas promessas de antioxidante, né, ela é muito instável. Então, dificilmente as empresas elas conseguem estabelecer. Até umas poucas marcas, né? Acho que a Skin Celticas, ela até patenteou, né, o uso da vitamina C deles, né? E assim, eu particularmente prefiro um pequenogenol. Prefiro. Quando a gente precisa manipular pro paciente, geralmente. Com todo respeito, eu te acho muito gato. Késica, os seus olhos são muito bonitos. Hoje uso CeraVe por causa da sua cara, com certeza tá muito... Sim, é assim, a linha da CeraVe que eu acho bacana é que eles usam ceramidas na sua formulação, né? E a ceramida é importante pra gente manter, por exemplo, principalmente as camadas de proteção da nossa pele. Porque a nossa pele, todos os dias ela sofre agressão, né? Até limpeza facial, né? A gente faz usar o sabonete, ela perde, né? Essa ceramida, é bom recompor isso, né? Você conhece a marca Innisfree? Sim, recomendo. Sim, a Innisfree tem uma linha bem bacana de cosméticos, assim, que eu particularmente gosto bastante. Seu cabelo é lisinho, hein, gente? Sim, meu cabelo é lisinho. Olha, geralmente quando temos fungos nas unhas, geralmente é imunidade baixa. É bom consultar um médico para ver o que está acontecendo, né? Obviamente o dermatologista ele vai fazer uma bateria de exames. Porém, provavelmente a gente tem que melhorar essa imunidade. Depois entra o papel do nutricionista também para poder ver o que a gente pode melhorar de suplementação também para essa paciente. E quando a gente tem fungo, geralmente, pés... Assim, uma dica que eu dou para os pacientes, geralmente, é assim, né? Tá com muito fungos, nos pés, principalmente, né? Irritação. Além do cetoconazol, que é um antifúngico, né? A gente tem que fazer uma lavagem nos pés. Né? A gente tem que usar com umas gotinhas de... Umas 10 a 15 gotinhas de... Como fala? Violeta genciana, né? Um pouquinho de vinagre de álcool ou vinagre de maçã orgânica, mais ou menos, você vai encher no balde de água, meio litro, meio litro não, 1,5 litro mais ou menos de água morna e deixar lá o pé e escovar suavemente. Obviamente o pé vai manchar, tem que tomar muito cuidado. Então nesses dias você tem que usar, por exemplo, meia preta, trocar os lençóis por coisas pretas, porque vai manchar.
Isso por uns 5 ou 6 dias. Obviamente, né, só isso não resolve, né? A gente tem que também melhorar com a imunidade. Muitas vezes, geralmente, o paciente tem imunidade baixa, tem imunidade fraca, zinco, faltando zinco, ferro embaixo também. O que você acha das manchas? O que usar para manchas do rosto? Depende muito. Mancha de rosto é muito complexo, na verdade. Porque a mancha, tem graus, na verdade. A gente fala profundidade, né? Quando a gente fala de manchas, principalmente, a gente também tem que lembrar que, assim, né? Obviamente, o dermatologista, ou até mesmo um biomédico esteta, quando ele avalia a pele, ele tem que ver a profundidade dessa mancha. Ele tem que te falar a verdade também. Não vai estar, tipo, pra achar 100% dependendo do grau da mancha. Porém, geralmente, a gente entra com peeling, a gente entra com laser mesmo. Tá? Skincare é muito difícil, quando é uma mancha muito de longa data, assim. Você já marca Acne boa? Eu particularmente não gosto. Porém, assim, acho que o peróxido de benzoílo deles é ok. Precisava dessa elegância na minha segunda-feira. Gente, tava um frio aqui, Jesus, pelo amor de Deus. Acordei com frio. Estou morrendo de frio. Passar argila verde no rosto faz bem? Assim, faz mal, não faz mal, tá? Não faz mal, tá? É que, assim, as promessas que essas blogueiras geralmente falam, é por causa que a argila verde tira todo o meu acne. Isso é complicado, porque na verdade, né, a formulação da argila em si, se ela for pura mesmo, né, com pouquíssimos outros resquícios, ela consegue sim dar uma leve controle na oleosidade. Porém, essa promessa de que vai revolucionar a sua vida é besteira, tá? Por isso, deixa eu deixar. Se eu deixar de lado, isso aqui fica feio? Deixa eu ver aqui. Vou deixar assim, eu acho. A câmera, né? Pronto. Vamos ver o que acontece. Né? O problema é quando é live, né? Eu não consigo ler as perguntas. Aí fica uma bosta isso, né? Gente, desculpa se eu não consegui responder todo mundo. Vocês sabem que, assim, é quase impossível responder todo mundo. Então, por favor, não se sintam tristes, gente. Gabi, o que você acha da Neutrogena? Neutrogena, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto. Não gosto muito da formulação. Eu não gosto muito da política que já se envolveu na Neutrogena, que faz parte do grupo Johnson Johnson. Porém, assim, se eu fosse falar da Neutrogena, talvez, assim, alguma coisa. O sabonete facial deles para oleosidade é ok. É ok. Tá? O Hydro Boost, eu acho bom, não acho tão bom. Eu acho um hidratante muito leve e muito caro pelo que oferece. Tá? Comprei o CeraVe que você indicou para rosácea pultuosa. Estou amando, sim. Pessoas que sofrem de rosácea, a gente precisa proteger a camada de nossa pele, né? Nossa pele, ainda quando faz frio, principalmente, a gente sofre muito. Já usou algum produto da Atomy? Eu ainda não usei. Porém, já recebi algumas coisitas. Vamos ver se é bom mesmo, né? Amado, dermatite atópica tem cura ou somente tratamento paliativo? Atópica tem sim cura com tratamento paliativo. A gente também tem que conseguir trabalhar com uma forma sim integrada, sim. Porém, mais uma vez, né? Quando é atópica, o que acontece? Envolve muita questão da imunidade do paciente também. Então não é só um creme, não é só apenas mudança com remédio, a gente tem que mudar de forma integrativa isso aí, tá? O que você acha de passar café com soro fisiológico no rosto? Eu acho uma besteira desnecessária, né? Café primeiramente assim. Mas esfoliação, talvez assim, pros pés ok, mas pro rosto não precisa, né? Tenho acne, parei de usar a marca Vichy, devo voltar? Assim, você pode usar Vichy. E eu, particularmente, entre as marcas que tem ácido salicílico, eu gosto de manipular para os meus pacientes, né? Eu fiz até um vídeo aqui no TikTok, por sinal, um sabonete que você pode mandar manipular, né? Que é, por sinal, a formulação que eu tinha feito na época. Era 3% de ácido glicólico, 3% de própolis glicólico, 2% de ácido salicílico,
tá? Por sinal. E 120 ml, por exemplo, de sabonete neutro QSP. Tem um videozinho meu, por sinal, aqui no TikTok. Dá uma olhada aqui, é bem mais... Às vezes acaba compensando mais, tá? Como tratar o melasma? O melasma, na verdade, você tem que tratar de forma integrativa. Não adianta tratar apenas com sabonete ou com creme, porque o melasma, gente, é uma inflamação generalizada reativa da nossa pele. Então, entra aí a questão também de trabalhar, por exemplo, alimentação, rotinas, tem que mudar alguns estilos de vida também para evitar essa inflamação generalizada, tá? Sandra, alguma pomada para espinha na testa ou alguma receita manipular, por favor? Sim, dá para manipular, por exemplo, em forma de gel mesmo. Às vezes falam, né, 3% de própolis glicólico com 2% de ácido salicílico com 3% de ácido glicólico, por exemplo. Né? E a gente colocaria mais uns 50 ml de gel creme, por exemplo. Dá para fazer? Dá. Né? Eu consigo fazer a manipulação e te dar a receita. E você vai lá e manda manipular apenas, né? Você acha que a carne vermelha faz mal para a pele? Não, a carne vermelha não faz mal para a pele. O que acontece é, quando você frita a carne, que não é muito boa, quando você mistura com pão, quando você mistura com a farinha, aí é complicado, né? Azelã é bom? Sim, com certeza. O azelã é maravilhoso, né? O ácido azelaico, na verdade, que é por sinal, um tipo de HA, né? O alfa-hydroxy ácido, os ácidos alfa-hidróxidos, né? No português, na tradução, né? Basicamente é um tipo de fermento, né? Dos fungos vindo assim, e ele ajuda também a clarear a mancha, tratar, por exemplo, acne também, dependendo do caso, obviamente. O retinol da Creamy é bom? É bom, porém, eu acho que o preço não justifica pela qualidade, tá? Protetor solar bom para pele oleosa? No Brasil eu não conheço, eu só conheço mais produtos coreanos. Geralmente quando eu gosto de produtos mais tipo pele oleosa, geralmente o Sunrise da Etude House e o COS RX Aloe Vera. Pele do rosto ficando mais escura do que o corpo. O que fazer? Pele do rosto e corpo, assim. Obviamente, o rosto ele vai ficar um pouco mais claro ou mais escuro, depende também, depende de onde você mora. Geralmente, protetor solar, a gente consegue clarear até mesmo com alguns sabonetezinhos que tem ácido cógico, por exemplo, na sua formulação. Tem como tirar cicatrizes de cravo? Com certeza, com laser, peeling. Como pego a receitinha Sam? Você tem que marcar uma consulta. Né? Que, obviamente, né, a gente tem que ver de acordo com a necessidade do paciente, tem que acompanhar, tá? Marcar uma consulta lá, manda uma mensagem ali no meu Instagram, né? A minha assistente geralmente marca o horário, te passa, ali tem o WhatsApp da clínica também, né? Você marca um horário com uma agenda e é isso, online basicamente. O que você já do Derivacemicro? O Derivacemicro também, gente, é um tipo de remédio. A gente indica para os pacientes quando está com um tipo de grau de acne mais severa. Tem que se acompanhar também, obviamente, com o médico. Tem que ser também acompanhado com uma alimentação, alguns ácidos adequados. Qual o remédio do emagrecer? Na verdade, não existe remédio que emagrece. Existem alguns sim, que são os inibidores de fome, na verdade, né? De comida. Porém, assim, gente, emagrecimento que inibe a fome, gente, você tá só enganando seu cérebro. Mas é verdade. Ricardo Ribeira, boa noite, lindo. Boa noite, Ricardão. O que você do Bitanol? Não acho uma das melhores marcas, mas o que, né? O que você recomenda para as manchas de acne? Manchas de acne nas costas tem que fazer peeling, não tem como. Você gosta do produto Isgin? Acho ok. Dona Flávia, boa noite. Tainara Alves, olha ele. Boa noite, meninas. Meninas e meninos. Trocar a folha de travesseiro com qual frequência? Depende, por exemplo. Você transpira muito? Você tem costume de lavar constantemente o seu cabelo? Seu quarto areja bem? Tem contato com a janela direto? Se sim, se vamos supor, se areja não é tão arejado, você deixa a janela aberta, você tem um costume de não lavar o cabelo com tanta frequência, tem que trocar de preferência a cada 3, 4 dias. De preferência. Né? Nossa, mas Sambi é muito tempo curto. Falei, sim. Porque, gente, é acúmulo de bactérias, né? Nosso corpo é cheio de bactérias, né? Pescoço escuro, o que fazer? Depende do que é pescoço escuro. Você tá com mancha, você tá com bronzeamento. Geralmente, quando a pele já tá manchada, né? Dificilmente ela consegue tonificar
né? Tonificar não, né? Uniformizar o tom de pele, né? Silvia Helena, adoro suas dicas, Ceará. Olha, a gente precisa do Ceará também. Fala mais sobre as manchas nas costas? Falo sim, gente. Quando ela fala de manchas, na verdade, é assim, né? A gente tem graus de espinhas, na verdade, né? A espinha ela pode ser mais profunda, a espinha pode ser um pouco mais leve, sutil. A gente precisa aprender também a esfoliar. Então, geralmente, quando a gente atende esse paciente, geralmente, a gente tem que manipular um pouco alguns sabonetes, alguns hidratantes, alguns sérums que tenham um pouquinho mais de uma porcentagem de ácidos, pra gente poder esfoliar essa pele, poder regenerar essa pele, fazer com que essa pele evite de ficar toda hora gerando acne. O problema maior das pessoas, eu acho, que é assim, banhos muito quentes, roupas que tenham poliéster, principalmente, o poliéster faz muito mal para a sua pele, né? Elias Underline SC2. Boa noite, Elias. Boa noite. Deixa eu continuar aqui. E aí o que acontece, né? Poliéster, banho quente, fronha, muito poliéster, o jogo de cama é poliéster. Isso piora, na verdade. Transpiração excessiva. Sabonetes, a gente tem que aprender a usar sabonete sim nas costas também, se você sofre, obviamente, de acne. Aí depois a gente entra com peeling, por exemplo. E peeling, esfoliação. Depois a gente pode entrar até com laser, dependendo, se for um grau de mancha muito pesado, tá? Como acabar com cravos no nariz? Gustavo, acabar de vez a gente não consegue, tá? Porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito. A gente produz sebo constantemente. A gente consegue, na verdade, fazer com que haja uma diminuição da produção do sebo. Vai nascer cravo? Vai nascer, porém não tanto quanto antes. Então, geralmente quando a gente manipula para uns pacientes, geralmente, né, uma porcentagem de niacinamida, a gente bota um ácido glicólico ali no meio para dar uma esfoliada leve, um pouco de ácido salicílico também ajuda para desobstruir os poros, né? Isso vai evitar com que produza tanto sebo na pele. Obviamente, né, se você produz excessivamente, a gente já pode entrar, por exemplo, dependendo com algum ácido retinóico. E aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Né? Tem marcas já? Sim, tem Diferin. Diferin Gel, por sinal, é uma das marcas que tem maior aceitação na pele. Depois entra tipo Suavicide, aí já é um pouco mais sério, tem que entrar com médico, com receita, tá? Óleo de rosa mosqueta é puro, é bom? Bom, é bom, sim, com certeza. Eu tenho um vídeo por sinal aqui no YouTube que só fala sobre óleo de rosa mosqueta. Né, que eu desmitifico essa coisa, né? Ah, não sei o que, óleo de rosa mosqueta é um milagre. Assim, as pessoas precisam entender que não existem milagres, tá bom? Não existem milagres. O que existe, na verdade, é assim, são alguns trabalhos que a gente consegue fazer para melhorar para nossa pele. O óleo de rosa mosqueta também tem um pouco de ácido graxo, uma certa quantidade de vitamina C, tem um pouco de hidratação, mas uma pele, por exemplo, oleosa, não indico. Eu não indico, por exemplo, óleo de rosa mosqueta, porque ela é muito oleosa. É literalmente oleosa, né? O La Roche azul, acho que o La Roche Posay Effaclar Duo, eu acho, não é? Esse eu acho um pouco forte. Tem pessoal que gosta. Eu, particularmente, eu sempre mando manipular sabonete. Porque, assim, além de ser caro, eu gosto de tudo isso, gente. Porque, assim, é uma formulação muito simples, né? Não é, nossa, meu Deus, uma formulação mega especial. Não, nada demais. Café e flama, dependendo da quantidade que você consome, sim. É possível diminuir as estrias? Possível, tudo é possível, obviamente. Uma vez que a estria ela entra na sua oxidação, que quando virar estria branca, ali é um pouco mais difícil. Porém, como eu falo assim, dá para melhorar 70%, mas não 100%. Não existe essa coisa tipo 100% melhorou. Depende da estria, tem peles e peles, né? Tem peles que são mais grossas, tem peles que são mais finas, né? Leite é altamente inflamatório? Leite é com certeza um dos alimentos mais inflamatórios. Gente, vocês sabem como que faz o leite, né? O leite da vaca que a gente consome, que as pessoas... Eu não consumo, né? As pessoas consomem, na verdade. Ele passa por um processo também, né? Então, esse processo, ele vai inflamar, sim, o seu corpo. Então, por que você acha que tem pessoas gordas que não podem tomar leite? Que faz muito mal, né? O que é bom para manchas de sol no rosto? Vamos lá, Vanusa. Mancha de sol no rosto. Depende, Vanusa, depende do grau dessa mancha. Mas geralmente a gente tem que entrar com peeling. Peeling com laser, tá? Laser fracionado, laser CO2, depende. Tu tem a voz do Léo Áquila. Quem é Léo Áquila, gente? Boa noite, amigo. Arion Luiz. Arion, boa noite. Minhas estrelas são bem escuras. Qual tratamento eu devo fazer? Olha,
Depende do tipo de pele, geralmente a gente entra com laser, geralmente, né? Esfoliação, porém, se for muito escuro, dificilmente ela consegue ficar boa. O que você acha do leite de magnésio? O leite de magnésio, na verdade, gente, é para controlar a acidez do estômago, né? Então, assim, quando a gente fala de usar, por exemplo, leite de magnésio, o leite de magnésio ele não foi feito para ser usado de forma indiscriminada, tá, gente? Tem que ser pontual, ele é pontual, tá? As marcas da CC são boas? É ok, nada demais. Fazer essas máscaras não é muito impossível, na verdade, né? O problema é saber usar a máscara facial. Pra que você vai usar uma máscara, por exemplo? É mais pra hidratar, às vezes é pra acalmar a pele. Josi Barros, querida, muito obrigado. Boa noite, tuas lives são maravilhosas. Parabéns, de tudo eu deveria recomendar para mais pessoas. Ó, querida. Doutor fala da importância do uso de protetor solar quando está fazendo tratamento com ácido. Vamos lá, Nadiane. Vamos sim, com certeza, gente. Quando a gente faz tratamento com ácido retinóico, que é o mais comum geralmente, o ácido mandélico, o ácido lático, etc. A nossa pele, a porcentagem ela é um pouquinho maior. E a nossa pele fica muito mais sensibilizada, gente. Lembra que a nossa pele ela já possui uma cama de proteção natural. O problema é, quando a gente faz uso de ácido, geralmente, o que vai acontecer, gente? Ela começa a sensibilizar. Então, é muito importante para as pessoas entenderem que quando a gente tem contato com as raios ultravioletas, eles vão sim sensibilizando a pele. Então, gente, quando você faz um peeling, faz um tratamento que vai, abre aspas, queimar a sua pele, não é queimar, na verdade, no termo certo, né? A gente precisa se proteger e tem que até evitar sair na rua, tem que evitar usar luz artificial, que também isso sensibiliza a nossa pele. Tá? Então, o protetor solar, obviamente, ele tem que saber se para todos os tipos de pele. Então, por exemplo, você está em casa, você fez um peeling, de preferência faça no inverno, faz de preferência quando você puder ficar em casa o maior tempo possível, sem luz artificial, sem luz natural também. Tem que fechar janelas, tem que fechar com cortina blackout. Ai, mas doutor, mas você está muito neurótico. Melhor todo cuidado para ter os melhores resultados para sua pele, né? O que ajuda o Roacutan? O Roacutan é um remédio, na verdade, né? A variação da vitamina é a vitamina A em extremo. Mas, gente, assim, quando a gente fala da vitamina A, tem que ser feita com o médico, tem que ter um acompanhamento. Por que eu sou um pouco contra o Roacutan? Por causa que ele tem efeitos colaterais muito pesados. Ele não mexe só apenas com o nosso corpo, ele mexe com o nosso psicológico também, mexe com a produção salivar. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Tome muito cuidado. Tá? Quer tomar Roacutan? Tem que ser muito bem avaliado. O seu médico, com certeza, ele vai falar para você todos os prós e os contras. Tem muito mais contras do que prós, na verdade. E o Roacutan, ele é muito específico, tá? Para cada uma situação específica, tá? Um protetor solar que rende bastante pro corpo. Pro corpo que renda aqui no Brasil. Eu acho que é o da Neutrogena, eu acho, não é? O Sunfresh, eu acho. Pro corpo, né? O Sunfresh é o que mais rende no Brasil. Ah, o Sundown. Sundown. Eu acho horrível aquele cheiro do Sundown. Meu Deus, parece que cheira de piscina. Ugh. A niacinamida serve para quê? A niacinamida, na verdade, é uma versão da vitamina B5, né? Que é a vitamina B5. Ela serve para hidratar, controlar sebo, ajudar a clarear, controlar a produção de oleosidade excessiva. Eu tenho um vídeo aqui só no YouTube, por sinal, que só fala sobre niacinamida, tá? Que é bem legal. É bom, doutor? Bom, com certeza é. O problema é que as pessoas não sabem quando usar o Vitazil. O Vitazil não pode ser usado de forma indiscriminada, tá? Tem que ser com acompanhamento profissional, porque ele vai sensibilizar, ele vai irritar, ele vai coçar, ele vai te deixar vermelha. E assim, cara era 4, é pesado, viu? O odor excessivo tem alguma relação com hormônios? Com certeza, tem questão hormônio, tem questão genética, tem questão também da nossa pele, condições da pele, hábitos de higiene também, roupas interferem também, o alimento também interfere. Obviamente, o asiático, quando eu falo asiático, coreano, japonês, chinês, geralmente, eles não possuem um dos fatores do código genético que faz com que esteja o acúmulo excessivo de bactérias, que dá aquele cheiro, o famoso cheiro de CC, que a gente fala, né? O detergente, ele não mata, gente, essa bactéria. O detergente, ele só faz uma crosta, né, velho? Ele só dá aquela simulada. Mas tirar esse cheiro não tira, tá? Hipercromias de acne, o que indica pele negra. Hipercromias de pele acne, o que indica pele negra. Pele negra, ela é muito específica, tá? Quando a gente fala de hipercromia, a gente tem que avaliar se você realmente tem hipercromia, tá? Não é assim, pá, vou te indicar isso aqui,
tá? A gente tem que avaliar, a gente tem que fazer alguns exames para ver se a gente consegue te indicar algumas coisas, tá? Doutor, os produtos baratinhos e vendidos da farmácia existem? Daniela, existem, obviamente. Porém, assim, a gente fala assim, né? Tem muita coisa de farmácia que ele dá conta de leve, né? Obviamente. Também não tô falando que você tem que comprar o produto mais caro. Ser caro não quer dizer que é muito bom. Porém, a gente tem que ver, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, os testes clínicos, a gente tem que ver a formulação desse produto. Needs é bom? Olha, eu tô um pouco decepcionado com a Needs, por causa que eles trocaram a formulação do gel de babosa deles, colocaram menos aloe vera na formulação. Péssimo. O gel secativo também trocaram a formulação, não gostei. Acho ruim isso, quando troca a formulação. Tem que manter o original, gente, pelo amor de Deus. O que você acha do protetor Neostrata? Eu acho ok. Cronos Natura é bom? Cronos, protetor solar deles é ok. Hidratante também ok, porém pra hidratar eu acho muito caro. Pelo hidratante que eles possuem. Pico de estresse, quando aparece uma mancha vermelha no rosto. Mancha vermelha é irritação, é inflamação. Você sabe que estresse também é uma doença, né, gente? Obviamente. Você tem que, na verdade, acalmar a pele. Então, uma coisa que eu posso te indicar pra você fazer é bem baratinho. Pegar um sachê de camomila, esquenta, né? Deixa ferver um tempinho, deixa resfriar. Coloca uma vitamina E. Compra vitamina E na farmácia em cápsulas de óleo, obviamente. E pinga um pouquinho e coloca numa garrafinha de spray e joga na cara e massageia suavemente o seu rosto. Isso ajuda também a acalmar a sua pele. Gelo no rosto vai servir pra alguma coisa? Gelo só se levou uma surra na cara. Um inchaço na cara. O gelo não faz nada. O gelo apenas ele vai desinflamar, desinchar. Palavra certa, né? O que você acha do protetor Hot Sorry? Gente, eu nunca vi falar dessa marca, Hot Sorry. Dr. Demotivin é bom também? É bom também, sim, gente. Essa é uma marca diferente apenas, mas só. Mas tem também um acompanhamento, gente. Review da Avon é bom? Eu vou ser bem sincero, assim, eu não gosto muito dos produtos da Avon. Eu acho que eles colocam muito perfume nessa formulação, um perfume que eu não gosto, tipo, Eudora, aquele perfume exagerado, que faz tão mal pra minha pele. O que acha do Dermamelan? O Dermamelan, né, ele foi formulado, na verdade, para melasma, né? Porém, assim, o Dermamelan, ele tem que ser acompanhado com uma boa alimentação, obviamente protetor solar também, a gente também entra com os protetores solares orais, obviamente. Porém, ele sozinho não faz milagre, não. O que você acha daqueles rollers de quartzo? Maria, o roller é um dos skincares mais inúteis que existem no mercado atualmente. Assim, aquilo é gostosinho? É gostosinho. Porém, nada demais. Você já comeu carne de cachorro? Já experimentei quando eu era mais novo. Não é gostoso, gente, já vou avisar pra vocês. Não tem gosto de picanha. O que você acha da marca Princípio? Você indica? Eu gosto da Princípio, o Mix 1 deles, acho bem bacana. Tirando... o Mix 1 é ok, a niacinamida é ok, o resto... mais ou menos. Aliás, você tá estonteante, belíssimo como sempre. Maria, ó. Microagulhamento serve para quê? O microagulhamento, na verdade, é uma das técnicas mais acessíveis para tentar estimular, na verdade, a circulação sanguínea e a regeneração da pele. Porém, eu não acho muito eficiente. É isso. Tem que passar do protetor de noite? Não precisa. De noite não precisa. Só se você tipo, estiver, assim, num show de estádio de futebol, com, tipo, as luzes bem na sua cara todos os dias, aí é questionável. Né, com uma luz muito potente, aí podemos questionar. Produto solar da La Roche, o que você acha? Eu acho ele muito oleoso, não gosto. O da La Roche, por ser o que eu gosto deles, tem o Cica LK, que é um sabonete para pele sensível que tem um pouco mais de hidratante. O Cica Plus é muito bom também, da La Roche Posay. O shampoo da Vichy é muito bom para pele sensível também. Oleoso e grosso. Isso mesmo, gente. O sabonete... Nossa, eu me lembro quando eu era jovem, quando eu tinha meus 18 anos, assim, começando a usar skincare. Foi lá, bonito, na farmácia dos Estados Unidos. Fui na Walgreens, né, nos Estados Unidos, em Nova York. Comprei lá meu primeiro protetor solar da La Roche-Posay. Eu falei, nossa, tô arrasando aqui, né. Cara, passei óleo de cozinha.
Achei que a live tá sendo assistida por alguém do marketing da La Roche-Posay e me matam, né, gente? Mas, cara, eu acho particularmente o sabonete muito ruim. Particularmente, não acho um dos melhores sabonetes. É, sabonete não, protetores solares. Cara, protetor solar tem que ser o coreano. Até porque tem uma formulação tão gostosa, tão agradável. É gostoso, dá um toque seco. Além de hidratar, já cuida da pele, protege a pele, trata a pele. Gente, só fica aí um pouquinho na live. Eu vou ter que responder aqui rapidinho uma paciente, que é urgente. Só um minutinho. Enquanto isso, conversem aí, gente. Como assim quando você... Gente, quando você tem seus 45 anos, gente, não é fácil, entendeu? Já vivi muito, gente, vivi quase mais de um quarto da minha vida, né, gente? Quando você chega aos seus 50 anos, a gente conversa, tá, damas e cavalheiros? É, gente, não é fácil. Pronto. Produtor solar que eu mais gosto, assim, do Brasil, da Coreia, COS RX. O COS RX é muito bom. Tem o COS RX, tem o Mild Surprise da Etude House, que é um dos mais baratinhos. Eu acho que também tem um... Gente, sabe quando você foge os nomes da marca? Tem um aqui. Eu já fiz um vídeo só sobre protetores solares coreanos aqui no TikTok. Dá uma olhada aqui. O que você acha do Mineral 89 Vichy? Gente, é assim. Nos Estados Unidos, pagando $15 é ok. Não vejo problema. O problema é que no Brasil, acho que você vai comprar o Mineral Vichy 89 por, tipo, R$ 120, 130. Gente, pelo amor de Deus. Com isso, você paga um hidratante coreano. Né? A Vichy não tá com toda essa bola, não, gente. Nada contra a Vichy, mas... Não é tudo isso que ele faz. É mais fácil a gente mandar manipular um hidratante. O que você diz do sabonete Suavi? Eu não conheço o sabonete. Gente, eu vou ser com vocês. Tem marcas, assim, que eu realmente não conheço. Assim, eu ouço, tipo assim, ok. Produto da Bioré. O problema da Bioré é que ele usa muito perfume nessa formulação, tá? Então, quem tem pele sensível, ela não é muito boa. Porém, ela quebra o galho, sim. Indique sites para comprar produtos coreanos. Estela, bem falado. No Instagram, tem uma vendedora que é a Cris. Coloca lá, Cris Borba Importados no Instagram. Diz que fui eu que indiquei, tá? Ela traz vários produtos importados de confiança. Ela traz mesmo, não é fake não, tá? O que você acha do Bioré Cleansing Oil? O Cleansing Oil da Bioré é ok. Ele é bom para remover maquiagem, remover, por exemplo, protetor solar. Hidratação de safira é bom? Nunca vi falar de hidratação de safira. Não sei se é um processo, se é uma formulação. Perfume na formulação irrita a pele? Dependendo do tipo de perfume, dependendo do tipo de pele, sim. Pode irritar, não é que vai irritar. É imposto de mais importado. Gente, aqui no Brasil, infelizmente, né, gente? Aqui, você vai ver, por exemplo, eu até brinquei com um amigo meu, eu fui comer, eu acho que foi no Jerônimo, eu acho. O hambúrguer custa, sei lá, o mais baratinho é R$ 10, por exemplo. Cara, o imposto do hambúrguer, tipo, ó, R$ 10, por exemplo, 3, R$ 4 era só de imposto. Cara, R$ 4 de imposto. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, né? E assim, é bizarro. Eu penso assim, pra onde vai todo esse dinheiro, gente?
Nossa, você lê muito rápido. É assim, eu tento ler mais rápido, mas tem gente que reclama que eu não estou lendo. Mas, gente, não é que eu não tô lendo, mas o problema é assim, é linha de pensamento. E, obviamente, assim, eu pego uma pergunta e tento criar uma pauta sobre isso, né? Eu ouvi falar que o olho de coco pode ser usado como protetor solar. Poder ter ser pode, porque ele tem um fator de protetor solar, porém é muito baixa, então de 5 a 7. Você vai ter que passar muito no protetor solar, olho de coco, para poder chegar num nível de 30, né? É muito, e é muita oleosidade. Então assim, a gente tem que usar o óleo de coco, por exemplo, como um dos compostos para poder sim ser protetor solar. Geralmente quando eu mando manipular o protetor solar para o paciente, geralmente a gente também inclui óleo de coco também, a gente tem que colocar óleo de maracujá também, óxido de zinco, a gente também coloca também alguns fatores de protetor solar também para hidratar a pele. Qual o nome da sua amiga que vende? Ela é a Cris. É Cris Borba Importados. Procura lá. Cris Borba Importados. Soletrando, meninos. Vai que as pessoas não estão entendendo, né? Cris, C-R-I-S, Borba, B-O-R-B-A, Importados. Pronto, gente. Você bebe bebida alcoólica, isso faz mal? D. Furtado, eu evito beber, na verdade. E quando eu bebo, geralmente é um meio gole de meia taça de vinho. É bem pouquinho, né? Meia taça de vinho. Celebração, um pouquinho de champanhe, mas é bem pouco. Eu não tenho costume de beber tanto bebida alcoólica. E sim, obviamente o álcool, né? É inflamatório, né? Ele traz mais males do que benefícios, né? O que o senhor acha do filtro solar da Adicus? Eu acho boa, Amanda. O filtro solar da Adicus é bem legal, tem um toquezinho bacana, leve, não é ruim. O que eu não gosto, talvez, seja o perfume que eles usam. Mas só, é uma questão de gosto também, né? Dieta para desinflamar? Ah, gente, vai ter que fazer uma dieta com uma consultoria particular. Não tem como fazer uma dieta, faz essa dieta que vai desinchar. Porém, a gente tem protocolos que a gente fala, né? Quando a gente atende os pacientes, né? A gente quer desinchar um pouco, existe a desinflamação, a gente tem que trocar alguns alimentos, introduzir alguns outros alimentos, tá? Não é tão fácil assim não, tá? Porém, a gente vai colocar alguns inflamatórios naturais, colocar mais vitamina C, vitamina D, suplementada, obviamente. Suplementar magnésio, ajuda também consumo de chás também. Boa noite, Sam. Boa noite. Isso, boa noite. Cris Borba Importado, pra quem quiser lembrar isso. Deixa eu deixar. Será que tem como pin? Pin? É que não tem como pin, né? É tipo marcar, né? Foda. É, Cris Borba Importado, gente. Ela é maravilhosa. Uma querida. Você toma refrigerante? Gente, é dificilmente tomo refrigerante. Eu acho que é o único momento que eu tomo refrigerante mesmo. Quando me dá, assim, sei lá, quando me oferecem, assim. Talvez quando tem um churrasco. Adoro churrasco, por sinal, né? Churrasco com farinha, farofa, arroz, vinagrete. Adoro. Você faz dieta? Com certeza, gente. Faço dieta constantemente. Eu faço uma moderação alimentar constantemente. Ah, sou com porcaria, mas a gente consegue mudar. É mudanças alimentares, minha gente. Protetor solar que clareia a melasma. No Brasil acho que não tem protetor solar que clareia a melasma. Porém a gente consegue manipular. Cássia Monteneiro, sua pele é linda. São os teus olhos que são muito lindos, minha querida. Qual o segredo da pele perfeita dos coreanos? Genética, minha filha. Existe um creme, meninas e meninos. Eu quero que vocês anotem agora a fórmula secreta dos cremes que os coreanos usam para ter a pele boa. Vocês vão anotar? Vou dar para vocês alguns segundinhos para vocês anotarem. Enquanto isso, vou beber aqui as lágrimas das minhas inimigas, que estão com um gostinho doce hoje, né? Vamos lá. Vocês estão anotando? Vamos lá, vamos lá. Primeiro ingrediente, vergonha na cara, tá? 5% de vergonha na cara, 10%, né? 10% de se enxergar no espelho e terceiro mais importante, botar um nariz de palhaço. Pronto. Essa pele vai ficar igual dos coreanos. Simples assim, gente. Simples. Ai, doutor, eu não posso ter a pele dos coreanos? Vai, com certeza. Você vai ter sim a pele dos coreanos. Nos seus sonhos, sua palhaça. Nos seus sonhos, tá? Brincadeiras à parte, mas, gente, obviamente, a genética dos coreanos é diferente. A genética do brasileiro é diferente.
né? Então não tem como ter uma pele igual. Não vai ter. Não tem como. Confia. A fonte, 2 pontos. Confia. Lágrimas hidratam a pele? Lágrimas, na verdade, não hidratam a pele. Ácido azelaico clareia a pele? Pode clarear sim, dependendo do tipo de mancha. Qual alimento você não ingere de jeito nenhum? Alimentação que eu não como de jeito nenhum. Miojo. Miojo. Eu acho que é o alimento que eu não como de jeito algum. Pode me oferecer, pode me dar, não como miojo. Miojo. Érica Esteban, querida. Hello, my sweetheart, minha querida. Aqui da moderadora. Miojo, não como, não como. Aqueles hambúrgueres tipo Hot Pocket da Sadia. Não como pizza. Aquelas pizzas artificiais. Presunto. Odeio presunto. Já comeu fígado? Sim, gosto de fígado. Óleo de coco deixa a pele mais clara. Se usada na região vaginal e na região das axilas, ela sim tem um potencial clareador. Porém, sozinha ela não consegue fazer milagre. E a questão você come, se muito bem feito, como. Salame também não gosto. Eu não gosto de frios, eu não gosto de embutidos, na verdade. Eu não gosto. Filtro solar anis FPS 70 é bom? É ok. Tá? Ele tem um toque levemente seco, né? Topoki é maravilhoso. Mas assim, eu evito também comer topoki. Outro alimento que eu evito realmente comer. Deixa eu pensar aqui, cara. Um alimento que eu, tipo, me dá nojo. Só de ver. Burger King. McDonald's. Geralmente me dá um pouco de nojo. Porque ele é muito maionese. Tudo que é muito artificial, não gosto. Come mocotó? Se bem feito, sim. Com o mocotó. Ótima fonte de porcionagem de colágeno também, né? Vitamina C de acne é bom? É bom, sim. Vitamina C de acne é bom, é bom. Porém, a gente tem que ser feito com acompanhamento. Sozinha não é bom, porque ele pode sensibilizar sim sua pele. O frango tem muito hormônio? Infelizmente, sim. Assim, obviamente, se você puder crescer numa fazenda, em que o frango cresça livremente, só comendo grãos, comendo coisas orgânicas, aí é um frango muito bom. Mas, todavia, contudo, infelizmente, a gente não vive essa realidade. Quem sabe? No futuro eu tenho uma fazendinha, crio minhas galinhas. E pé de galinha também é muito bom. Ótima fonte de colágeno, fonte de vitaminas. Você gosta do quê? Eu gosto de carne bovina, adoro sopas coreanas, adoro frutas. Minha fruta preferida, por sinal, que entra, obviamente, dentro da minha lista, kiwi. Adoro kiwi. Dica de um bom desodorante. Eu não conto desodorante. Gente, assim, é que como eu não tenho problema com desodorante, eu não uso desodorante, né? Água de arroz no rosto clareia? Não, o água de arroz não clareia. Ele só dá uma hidratada. Geralmente, quando tem acne nessa espinha, hormônio, hábito de banho, roupa apertada, poliéster. Gosto de polvo? Adoro polvo. Adoro polvo. O que você acha de Minancora? Minancora você só passa nos pés, né, gente? Frieira. Não se passa mais nada, não. Fazer preenchimento de labial resseca a pele dos lábios? Não, preenchimento não ressaca. A nossa pele, ela resseca naturalmente por causa do frio, falta de umidade. Pode usar o Vitacid com Roacutan? Não. Não é muito indicado. Porque pode irritar muito a pele. Frango caipira. Gente, o frango caipira é o melhor. É o melhor, porque, cara, frango ele come livre. Gente, imagina assim: o animal, obviamente, tem gente que não acredita, mas o animal ele sofre às vezes quando ele é abatido, né? E fora a alimentação, né? Então é muita coisa ruim. Então você tá comendo coisa muito ruim, né? Se o frango puder crescer livremente, com alimentação orgânica, livre, pasto, né? Essas coisas, com certeza o alimento vai ser. Obviamente, ele não vai ser enorme como da indústria. Porém, ele é muito mais saudável. Dicas para deixar os pelos dos cachorros bonitos. Olha, infelizmente eu não sou né, pedagogo, veterinário, então não é minha especialidade.
O que se for passar Minancora no rosto? Olha, eu super recomendo sim passar Minancora, caso você seja uma palhaça profissional, caso você goste de ferrar sua pele, caso você queira ter uma inflamação na sua pele, irritação. Super recomendo, gente. Tem ironia aqui, tá? Qual produto para foliculite? Para foliculite, eu mando manipular, na verdade, né? Quando a gente trata a foliculite para o paciente, a gente tem que mandar manipular alguns ácidos, na verdade, tá? Porém, só apenas com consulta. Para firmar a pele, para dos olhos, não tem, infelizmente, minha querida. Firmar os olhos não tem como firmar. A gente consegue usar alguns lasers, luz pulsar para melhorar a pele, porém melhorar 100% não dá. Ana Paulinha, saudações, minha querida. Boa noite. Vichy Mineral 89, bom ou ruim? Não é ruim, porém não acho que não vale o preço que eles cobram. Maquiagem para as mancham a pele? Mancha, não sei se mancharia, mas de que pode gerar uma irritação, sim. É verdade que não sempre pode passar perfume na pele, sim, nas roupas por causa do álcool? É assim, algumas pessoas, né, têm uma pele um pouco mais sensível. Não é que o álcool vai irritar a pele, tem sim peles muito mais reativas, então o perfume não é muito bom passar na pele sim, né? Pode gerar uma irritação, uma dermatite futura. Então sim, pode passar na pele e na roupa. Porém, assim, eu sempre digo para os pacientes passar na roupa, não passar na pele não, passa não. Né, você esfrega, isso faz tão mal pra pele, tá bom? Nathalie Santos, boa noite, minha querida, como você está? O que é bom para olheiras? Dona Cássia, boa noite. Ontem eu liberei um vídeo no YouTube, gente, só explicando sobre olheiras, né? Clica aqui no meu perfil, entra lá, tem um vídeo só sobre olheiras que eu fiz. Tá muito bacana esse vídeo. Água termal, só recomendo se você realmente estiver muito sensível e muito irritado. No dia a dia não precisa. Como tratar as espinhas sem muito no rosto, minha querida? Você vai ter que fazer uma consulta, infelizmente. Não é assim, tipo, só com uma receitinha casual. E o visual novo ficou bom, ficou... Gente, aqui hoje tá frio, na verdade, né? Então, assim, tô usando um look mais, né, gostosinho pra gente. Tônico RX, um dos melhores tônicos. Maravilhoso. Olá, boa noite, doutor. Sandra, querida, boa noite. Coloca um louco da Itzy. Gente, infelizmente eu não posso mais colocar músicas, né? Porque se eu acabar postando músicas de bandas, tem direitos autorais, e dá um problema. Então, infelizmente, eu tô colocando agora músicas apenas assim, que não tem direitos autorais. Ah, merda. Ops. É verdade que na Coreia os coreanos não usam desodorante? Não, gente. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só vi desodorante quando eu fui pro ocidente. E eu fiquei assim, tipo, por que as pessoas usam desodorante? É por causa do cheiro, né? É óbvio, eu era mais novo na época, né? E os asiáticos, eles têm um fator genético, que eles têm um fator que não acumula o cheiro. O cheiro ruim do CC, das virilhas, das axilas, por exemplo, né? É uma questão genética. Então não se tem. Desodorante é uma coisa, tipo, muito assim. É pra dar um perfume barato, na verdade, pra gente. É péssimo, né? Metais muito pesados no desodorante. Não pode usar, não, gente. Você conhece o norte? Não conheço. Estabeleça Lúcia, minha querida, são os teus olhos que são muito belos. Azelã, para que serve? O azelã, gente, por sinal, é um ácido azelaico que ele vem da fermentação de fungos. Ele serve, na verdade, para reequilibrar o pH, ele serve como hidratante também, ele serve como clareador, ele consegue também controlar um pouco do acne também, controla a quantidade de produção de bactérias e sebos na nossa pele. Pasta de dente para espinha. Antigamente, a pasta de dente, sim, ela tinha uma composição que ajudava a desinflamar a espinha. Hoje, que tem mentol, outros ingredientes, ele pode mais irritar a sua pele do que ajudar a tratar a sua acne, tá bom? Como vim parar no Brasil, gente? Eu vim no Brasil, gente... A minha história é bem louca, gente. Olha isso, né? Fica ligado aqui nos próximos segundos. Eu vou contar pra vocês, abrir meu coração pra vocês, Brasil. Tá pronto, Brasil? Para essa segurança? Será que o Brasil tá pronto pra me recepcionar? Gente, eu fugindo da Cor do Norte, né? Quando eu tava na fronteira, quase chegando no Cor do Norte, né? Eu quase morri. Quase morri.
Quase morri, gente. Levei 10 tiros, mas eu sobrevivi. Pois é, gente. A minha amada, a minha namorada da época, né, morreu no meu lugar. Ela levou o tiro. Ela falou assim, corre! Corri. E alegava ela, mas não deu. Entendeu? Ela morreu, infelizmente, né? E aí, quando eu consegui finalmente atravessar as fronteiras, me falaram assim, você não quer vir pro Brasil? Olha, você tem uma chance de ir pro Brasil. O que você acha? Aí eu falei assim, Brasil, por que não? Vamos lá pro Brasil. Mandaram pro Brasil, gente. E é isso, gente. Tô aqui no Brasil, nessas terras tropicais maravilhosas. Gente, praticamente uma novela. Cadê a Netflix, ó? Netflix, cadê? Cadê pra fazer a produção? Eu quero os diretores autorais dessa novela, gente. Né? O drama do gato C, gente. A fanfic já tá pronta, gente. Gente, eu sou muito fanfiqueiro. Muito fanfiqueiro. Eu imagino assim, eu entrando no céu, Deus falando assim, ó. O que é isso? Ó. O que é isso, hã? Fanfics. Essas fanfics que você fez. O que é isso? Ó. É, minha gente. A fanfic já vem pronta, minha gente. Se o Kim estiver assistindo, gente, vai me buscar a gente, tá doido? Com essa estante cheia de livros e você caindo a história. Ai, gente. Lavar o rosto com vinagre de maçã reduz acnes e cravos? Eu não lavaria com vinagre de maçã o rosto. Ele é muito irritante a nossa pele, irrita demais. E a chance de você machucar a sua pele é muito alta, tá? Eu achei que você tinha vindo da Angola, ué. Então, Luan, aí é uma outra fanfic minha, em que eu nasci na Angola, tá? Você malha? Malho bastante, gente. Eu adoro malhar. Tem que manter o corpo em dia, né? Obviamente, gente. E você já assistiu do vídeo do BTS? Então, se tiver alguma ARMY aqui nessa live, já vou avisar pra vocês. Eu e o Vi somos casados, tá? Casamos há uns 4 anos atrás. Secretamente, obviamente, porque a mídia coreana e as ARMYs não estavam prontas, né, para esse casamento. Elas não estarão prontas, obviamente, né? Secretamente nós temos 5 lindos filhos, tá? Somos muito felizes, muito felizes. O Vi já falou que eu quero revelar para o mundo que somos casados. Porém, já falei para ela assim, olha, Vi, infelizmente as armas não estão prontas. Não estão prontas para essa conversa. Entendeu? Então eu falei para ela assim, ó, o Vi já é nosso, já tá casado, somos casados. As armas não estão prontas, entendeu? As armas vão querer me matar. Então eu falei pra ela assim, vamos manter esse segredo por uns 10, 15 anos. Pronto. Aí a gente revela. Olha, secretamente nós fomos casados. E é isso. Entenderam? E as armas que lutem, obviamente, gente. Bipolar dos olhos ajuda em algo? Só hidratar. Ele só vai hidratar. É verdade que eu sou dono da Shopee? Quem me dera ser dono da Shopee, gente. Tem uma participação de lucro, gente. Imagina ganhar $1 milhão por mês, por dia. Lábios extremamente ressecados. Manteiga de karité e Bepantol. Pra que você vai água micelar? Não serve pra nada. É uma besteira. Mas você é boa pra pele? Sim, se ela for bem higienizada. Tá bom? Damas e cavaleiros, é isso por hoje nessa live. É pra eu deitar, hoje tô cansado, dia pesado, hoje malhei, treinei, dei aula, trabalhei na clínica. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui as perguntas, tá? E é isso. Só mais uma última pergunta pra gente terminar aqui a nossa live. Você é japonês? Não sou, gente. Eu sou angolano. Olha a minha cara de angolano, gente. Maravilhosa. Gosto do Stray Kids? Eu gosto muito da estética do Stray Kids. Mas, música, eu gosto mais de girl band. Então, das girl band que eu mais gosto atualmente, gosto de aespa, gosto das Mamamoo, gosto das Everglow, gosto... de boy band, gosto do Seventeen. Acho que eles são muito bons, muito bom mesmo. É isso, gente. Boa noite. Descansem bem vocês, ó. Obrigado pela audiência, um grande abraço, um beijo. Qualquer coisa, gente, só me segue lá no Instagram, que eu fico mais atenado lá, tá bom?
Um beijo, gente. Boa noite.